Salve, salve galera, vamos ao item 13, Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro de memórias, um livro narrado em primeira pessoa, narrador personagem, que tem um viés biográfico, e esse livro narrado em primeira pessoa por narrador personagem, que é uma biografia feita após a morte, é um livro póstumo. E quem escreveu? Um defunto chamado Brás Cubas. O livro é de 1881, não despreze a data, porque ela mostra para você a época da produção, segunda metade do século XIX. É uma obra de vanguarda. Por que ela é uma obra de vanguarda? Porque ela é uma obra inovadora, revolucionária, tendo em vista que esta obra apresenta uma configuração contrária à configuração dos textos que eram produzidos e consumidos no Brasil naquele momento. O que estava na moda era o romantismo. A prosa romântica era linear, tematizava um amor perfeito, que encaminhava ao casamento e à felicidade, e apresentava uma linguagem simples. Memórias Póstumas de Brás Cubas é antilinear, tem como tema central o adultério, a traição, e a linguagem é culta, ou seja, uma obra visivelmente antirromântica. Como se trata de uma obra de vanguarda, revolucionária, o público não tinha como compreender, a não ser que o autor usasse de algum expediente, estratégia ou ferramenta para ajudar o leitor na compreensão, e o autor fez. Tal fato se revela nos mínimos detalhes de sua construção. No capítulo senão do livro, o capítulo já é metalinguístico por excelência, porque você tem o livro falando do próprio livro. Olha só, aqui nós temos o capítulo 71, o senão do livro. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. Começo a arrepender-me deste livro. Nós temos aqui o diálogo com o leitor, ou leitor incluso. Mas esse diálogo é sobre o próprio livro, portanto, metalinguagem. E lembrem que o livro se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma biografia do Brás Cubas. Só que nesta passagem do livro, o narrador interrompeu a ação, interrompeu a narração de sua história de vida para falar sobre a própria obra. Isso se chama digressão. É uma pausa na narração para uma reflexão metalinguística. A digressão, portanto, depende da metalinguagem. A digressão foi outro expediente que o Machado de Assis desenvolveu. Não é uma característica do realismo, é uma característica do autor. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer, isso é sarcasmo. Por quê? Porque isso é uma ironia debochada. É claro que ele não tem o que fazer, ele é um defunto. E realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Na verdade, ele está dizendo que para o leitor romântico o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, é cadavérico, tem um vício grave e ínfimo. Na verdade, o grande problema na concepção do narrador não é o livro, e sim o leitor. Tu tens pressa de envelhecer, o livro anda devagar, tu amas a narração direta e nutrida, ou seja, a narração linear, o estilo regular e fluente. E este livro, o meu estilo, são como os bêbados, guinam à direita, à esquerda, andam, param, resmungam, urro, gargalho, ameaça o céu, escorrega e cai. Folhas misérrimas da minha árvore, hei de cair como quaisquer outras belas e vistosas. Se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, sarcástica, que se não deixa boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Hei de cair. O que torna este trecho singular? Letra A, a adoção de uma narração subjetiva? Não. Não, porque a adoção de uma narração subjetiva é um expediente que se percebe, por exemplo,
nas construções românticas. Então isso não é uma singularidade, não. O que torna esta obra uma obra com um traço característico, marcante da escrita machadiana não é a subjetividade. Até porque a subjetividade não é traço da escrita machadiana, é um traço romântico. O autor está usando por quê? Bem, aí foi uma opção, como faz em Dom Casmurro, por exemplo. Mas isso não torna a sua escrita única, isso não é um traço dele. Ataca a linearidade da prosa de folhetim, isso não é dele, isso é do realismo. Denuncia os problemas sociais mascarados pelo romantismo, isso não é dele, é também do romantismo. Cria uma técnica digressiva que explica de forma sarcástica a proposta narrativa. A digressão é uma característica do autor, é um traço do autor. Usa uma linguagem que prima pela correção gramatical, em oposição ao modelo precedente. Isso é do realismo. Então, o que torna este fragmento um fragmento característico da escrita machadiana? A presença da digressão. A resposta, portanto, letra D. Valeu, galera!